Olá, estudantes de cálculo 1. Análise do gráfico de uma função f que não está sendo especificada. O quadro abaixo indica os sinais da primeira e da segunda derivada de uma função f. Está aqui um quadro de sinais, sinais da primeira derivada e da segunda derivada. Com base nesta tabela das figuras abaixo, a que melhor representa o gráfico da função f vamos ver que essa daqui, temos mais 4 para analisar, mas vamos dar uma olhadinha nesta. A função f é decrescente para os valores atribuídos a x que fazem a primeira derivada ser negativa, ou seja, a função f é decrescente para a primeira derivada menor do que zero. E a função f é crescente para os valores atribuídos a x que fazem a primeira derivada ser positiva, ou seja, a função f é crescente para a primeira derivada maior do que zero positiva. Então, a primeira derivada está negativa para valores menores do que zero e positiva para valores maiores do que zero. Tem os intervalos indicados aqui. Então, olhando aqui no gráfico, neste que vai ser a resposta, para valores menores do que zero, notamos que, conforme eu caminho aqui no eixo x, para valores maiores, os valores de y, ou seja, de f de x, vão diminuindo. Então, ela é decrescente de menos infinito até o zero, não incluindo o zero. A função f é decrescente. Aí a função f é crescente para valores maiores do que zero. Do 1 para o 2, o y aumentou. 3 aumentou mais, 4 aumentou mais. Então, eu vou percorrendo o eixo x, aumentando os valores de x, mas os valores de y vão aumentando. Então, a função é crescente para x maior do que zero. Isso se confirma com a primeira derivada positiva aqui. E tem um intervalo indicado aqui. Essa mudança de negativo, na primeira derivada de sinal negativo para positivo em torno do zero aqui, faz a gente chegar à conclusão que f tem um valor mínimo para x igual a zero. E esse valor mínimo é zero. Então, f tem um ponto de mínimo aqui em 0, 0. Por conta dessa mudança de sinal aqui na primeira derivada. Teste da concavidade. Se a segunda derivada é negativa, o gráfico de f tem concavidade voltada para baixo. Se a segunda derivada é positiva, o gráfico de f tem concavidade voltada para cima. Então, para valores menores do que menos 2, ou para valores maiores do que 2, temos um menos aqui indicando que a segunda derivada é negativa. A concavidade vai ser voltada para baixo, de menos infinito até o menos 2. E vai ser voltada para baixo acima de 2 aqui, para valores de x maiores do que 2, para valores menores do que menos 2 e para valores maiores do que 2. No menos 2 e no 2, há uma mudança de concavidade. A função f tem concavidade voltada para baixo, do menos infinito até o menos 2, para valores menores do que menos 2. E em menos 2, muda de concavidade. Concavidade voltada para cima. Depois volta, concavidade voltada para baixo a partir do 2. Esses pontos que eu destaquei em vermelho aqui, de mudança de concavidade, são chamados de pontos de inflexão. Para esse ponto vermelho eu tenho o valor da abscissa, que é menos 2. Como eu não tenho a função f especificada, eu não tenho o valor correto, certinho do y. Mas é entre 1 e 2 aqui.
Então eu tenho a abscissa do ponto de inflexão aqui, que é menos 2, e a outra abscissa, que é 2. Então, esses dois pontos vermelhos são pontos de inflexão. Pontos onde ocorre a mudança de concavidade. E se eu tenho um negativo aqui na segunda derivada e depois um positivo, a mudança de concavidade é de concavidade voltada para baixo para concavidade voltada para cima. E depois aqui de positivo para negativo, concavidade voltada para cima para concavidade voltada para baixo. Ok, vamos para o segundo slide, dar uma olhadinha nos outros 4 gráficos que estão em desacordo com a tabela de sinais das derivadas. A função é decrescente, então, para a função f é decrescente para valores de x menores do que 0 e crescente para valores maiores do que 0. Então, já vai furar aqui. Esse pedacinho aqui é crescente, de menos 1 até 1. O gráfico é crescente, está decrescente aqui, de menos 2 até 0, de menos infinito até 0, então já furou. Já não está em desacordo já nesse comecinho. Esse outro aqui, a função está crescente, do menos infinito até perto do menos 2 está crescente, então está em desacordo também. Aqui é concavidade voltada para cima, para qualquer valor real. Não está tendo mudança de concavidade. E aqui há mudança de concavidade por conta da mudança de sinal da segunda derivada. Então não é também esse gráfico, ele está em desacordo com o quadro de sinais aqui, das derivadas. Aqui também não tem mudança de concavidade. Temos aqui retas. Então, realmente, esta outra figura representa melhor o gráfico da função f de acordo com o quadro de sinais aqui. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.